Ok, a gravação começou. Vocês estão me escutando direitinho, pessoal? Dá pra escutar também, sim. Boa, então, tranquilo. Bom dia, pessoal. Nós estamos começando nossa terceira aula do programa Auto hoje. O assunto vai ser sobre vetores. Inclusive, primeiramente, já quero pedir desculpa caso no meio da gravação ou da explicação vocês acabem escutando o som de reforma, porque meu vizinho ele resolveu começar hoje a reforma dele, acordou de bom humor. Então, de vez em quando vocês vão estar umas paredes caindo, uma maquita cortando cerâmica, sabe? Vou se sentir assim, sabe? Num ambiente mesmo de uma obra de construção. Normal, normal, como está dizendo o André. De fato. Bom, pessoal, mas antes de começarmos a aula de hoje, né? Eu acredito que seja importante a gente dar uma recapitulada na aula passada. Você lembra direitinho quais foram os assuntos que a gente abordou na aula passada? Acho que sim. Bom, basicamente, nós falamos sobre as estruturas de repetição, certo? Também conhecidas como laços ou loops. É... Basicamente, na linguagem C, nós possuímos três tipos de estruturas dessas estruturas de repetição que nós podemos usar para que nós possamos realizar é, as, a devida programação, né? Aquela programação que a gente quer fazer, a gente desenvolver aquele software específico. Vai passar o slide, André. Bom, cadê? Opa, tá entrando pessoa aqui. E rapaz, o som tá bem baixinho. Deixa eu ver aqui o que, tá acontecendo, pessoal, rapidinho. Vou abrir aqui a configuração. Eu acabei de ver que o som do meu PC tá lá embaixo. Quase eu nem escutei a pessoa chamando pra entrar. Estranho, aqui tá tudo normal. Ok. Espero, espero que isso não aconteça de novo. Bom, tudo bem, voltando. Bom, pessoal, o que seriam laços, certo? Alguém poderia me responder essa pergunta? Para ver se vocês estão lembrando direitinho do assunto, se fixou bem. Os laços são as estruturas de repetição, né? É, era só isso? Ah, então tá certo. Bom, como o Álvaro falou, os laços eles são essas estruturas de repetição, né, que a gente tá recapitulando. E basicamente a função deles, né, nas linguagens de programação é repetir, ou seja, executar mais de uma vez um determinado bloco de código, certo? E no caso, determinados tipos de laços nós podemos executá-los uma determinada quantidade finita de vezes, enquanto outros nós podemos executar esse mesmo bloco infinitas vezes, certo? Basicamente nós conseguimos executar esse fragmento quantas vezes forem necessárias no nosso código, certo? Vai passar o slide, por favor, André. Bom, como tem aqui, né? As estruturas de repetição, elas são responsáveis por executar determinados comandos ou executar determinados blocos de código, enquanto uma determinada condição ela se permanecer verdadeira, certo? Então, se essa estrutura está atrelada a uma condição, a partir do momento que ela se tornar falsa, essa estrutura ela vai ser quebrada, certo? E o código ele vai dar continuidade na, nas suas próximas linhas. Pode passar o slide, por favor. Bom, para que servem os laços, né? Como eu tinha acabado de falar, os laços eles têm essa capacidade de poder realizar um ciclo, poder executar aquele bloco de código que é delimitado pelas chaves, quantas vezes forem necessárias. Geralmente, quando a gente está percorrendo matrizes
a gente está percorrendo vetores, como é o assunto da aula de hoje, é bastante comum a utilização desses laços, certo? Vai passar o slide. Bom, dentre os slides que a gente possui, os slides, ó, dentre os laços que a gente possui na linguagem C, um deles é o for. Eu acredito que seja um dos mais utilizados pela sua versatilidade. O fato da estrutura dele, ela possui uma condição, uma variável de início, uma condição de parada e o incremento faz dele um laço bastante versátil e flexível. Dessa forma, nós podemos controlar exatamente a quantidade de vezes que aquele laço ele poderia rodar no nosso código, certo? Diferentemente de um laço como o while, que acredito que seja o próximo slide, que nele nós o while e o do while, que é o seu primo, ele basicamente, diferentemente do for, ele não possui tanta versatilidade, certo? Ele possui uma estrutura condicional simples, onde basicamente, se essa condição ela for verdadeira, o laço ele continua executando. Se essa condição for falsa, o laço ele para a sua execução e dá continuidade ao código. Falando agora do while, que é como se fosse o primo de segundo grau do while, ambos têm a mesma funcionalidade, certo? Eles executam o código, podem executar o mesmo bloco de código, porém, esse segundo ele possui uma peculiaridade que é basicamente a seguinte: diferentemente do laço while, eu vou falar assim porque senão pode confundir com o do while. Diferentemente do laço while, o do while ele ignora a primeira condição da variável, certo? Então, enquanto o laço while ele primeiro vai verificar se a condição é verdadeira para depois ele finalmente executar aquele bloco de código, o do while não. A sua primeira execução ela sempre vai ser realizada e a segunda em diante é que ele vai obedecer a condicional. Se a variável ela for verdadeira, uma segunda vez esse laço vai ser rodado. Se não, o laço acaba por ali e o código ele dá sua continuidade. Basicamente, o laço while a gente pode lê-lo da seguinte forma. Volta lá para o while, por favor, André. Essa palavra while, certo? Ela, como vocês já devem ter notado, ela é uma palavra reservada da linguagem C. A gente não pode criar uma variável utilizando essa palavra. E ela também possui um significado no português, certo? Traduzindo do inglês, que significa enquanto. Então, a gente consegue ler esse laço da seguinte forma: enquanto a condição for verdadeira, aqueles comandos, ou seja, aquelas instruções, vão ser executadas, certo? A partir do momento que a condição é falsa, essas instruções não são executadas e o código ele dá seguimento. Já o laço do while, a gente pode lê-lo da seguinte forma: esse do também é outra palavra reservada da linguagem C e basicamente ele expressa uma ideia de execução, certo? Uma ideia de fazer. Então, a gente pode lê-lo assim: faça ou execute essas instruções enquanto a condição for verdadeira, certo? Então, a diferença desse para o outro é que primeiro ele vai executar e depois ele vai verificar se a condição é verdadeira para que haja uma segunda execução. Se houver uma segunda, se a condição ela continua verdadeira, vai haver uma segunda execução. Caso não, termina por ali e é isso aí. Vocês conseguiram entender direitinho, pessoal? Deu para relembrar direitinho esse assunto, porque de verdade, as estruturas de repetição, pessoal, são uma das estruturas mais importantes da linguagem C, certo? Claro que existem outras, mas no nosso dia a dia é bastante comum a gente utilizar esse tipo de estrutura, certo? Então é muito importante que a gente tenha em mente
o que cada uma consegue fazer, certo? As suas, as suas características principais e as suas limitações, para que a gente possa utilizá-las da maneira correta. E, bom, pessoal, com essa imagem, a gente consegue. E com essa imagem, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que quando eu dou essa aula, né, no programa Alto, esse ciclo, infelizmente, eu não pude ter essa oportunidade, porque meu trabalho virou ser cameraman. Mas das outras vezes que eu dei essa aula, eu sempre lembrei do meu começo, né? Quando eu estava iniciando na programação. Foi assim que eu comecei na faculdade. E eu lembro que naquela época eu sabia utilizar os laços, mas OBS mesmo, exatamente. Eu sabia utilizar os laços, sabia como é que funcionava tudo direitinho, mas eu não sabia exatamente quando utilizar cada um desses laços, certo? E eu não sei se para vocês, para o pessoal de programação 1, o professor Ruben ele já passou os exercícios do Project Euler. Ele já passou para vocês? Tem ali disponível os exercícios, mas assim, ele falou que era pra gente aprender mais a linguagem C, pra depois fazer. Entendi. Pronto. Na época que ele passou para mim, eu ainda não estava 100% assim, é, entendido como é que funcionava, ou melhor, quando é que eu utilizava cada um desses laços no programa, certo? Então o que é que acontecia? Muitas vezes eu quebrava a cabeça mais do que o necessário para poder criar um programa que realizasse o que o desafio do Project Euler pedia, certo? Pelo fato de que eu estava utilizando o laço errado para aquele momento, certo? Basicamente, os laços eles possuem a mesma funcionalidade que é repetir uma estrutura de código, só que cada um ele é melhor empregado em um determinado momento, certo? Então a pergunta que eu queria fazer para vocês nesse momento é a seguinte: quando é que eu uso o while e o laço for, certo? Eu estou deixando o do while de fora porque basicamente os dois eles possuem quase que a mesma ocasião de uso, certo? Tirando o fato óbvio de que o do while ele primeiro executa e depois ele verifica a condição. Então, falando apenas do laço for e do laço while, que são geralmente os mais utilizados no dia a dia, eu queria saber de vocês se vocês sabem exatamente quando é que se utiliza cada um deles, ou seja, o momento de se utilizar cada um desses laços. Não, geralmente eu uso assim, o for é quando a gente tem mais ou menos uma ideia de quando parar, e o while é quando eu for parar de acordo com o usuário. Geralmente eu uso essa definição, mas eu não sei se está certo. Interessante. Alguém mais tem alguma ideia? Assim? Acho que é tipo nessa ideia mesmo. Quando tem um final definido, aí a gente usa o for. E quando tem algo tipo definido assim, aí usa o while. Entendido. Então é essa a ideia que vocês têm, né? É, Bom, primeiramente eu queria parabenizar o José Felipe e o Arthur, que falaram exatamente o que eu ia explicar, né? A ideia deles está totalmente certa. E queria parabenizar justamente porque eles conseguiram ter essa sacada mais rápido do que eu naquela época, certo? Eu tive que sofrer um pouquinho para eu poder entender, para essa ficha poder cair, de que o laço for ele é um laço mais determinístico, sabe? Você consegue definir exatamente a sua condição inicial e a sua condição de... Já pode dar aula no programa outro lugar da gente, exatamente. Tá no caminho certo, rapaz. Quem sabe um dia, né? É, O laço for, ele justamente tem esse suporte da gente, ele oferece esse suporte de poder você delimitar uma condição de início e uma condição de parada, certo? Então, dessa forma, a gente sabe mais ou menos, a gente tem uma noção mais exata de quantas vezes aquele laço vai rodar, certo? Claro que existem aquelas exceções, como a gente mostrou na aula, de que dá sim para realizar criar um laço infinito utilizando o laço for. Mas se todas as condições forem obedecidas corretamente, a gente tem uma noção mais clara de quantas vezes aquele laço ele vai rodar no nosso programa. Enquanto o laço while não, certo? O laço while
ele vai executar aquele código independentemente de quantas vezes aquela variável ela for verdadeira. Então, se você não tem a mínima noção de quantas vezes aquela variável for verdadeira, ou até mesmo seja impossível de determinar o seu momento de parada, então aquele laço ele meio que é infinito. Ele vai ser que nem aquela música que eu acho que eu esqueci o nome dela. Mas tinha um trecho da música que fala que seja que o nosso amor seja infinito enquanto dure, certo? Trazendo isso para o laço while, que essa repetição seja infinita enquanto dure, certo? Já que você não sabe quando é que ela vai parar, então a gente pode considerar esse laço um laço infinito. E é basicamente isso, pessoal. A principal diferença do da citação. Rapaz, vai brincando. O programador é muito disciplinar. De Charlie Brown, não sei, mano. Pior que agora eu não lembro de cabeça do cantor, não. Mas eu lembro desse trecho da música. Mas enfim, pessoal. Basicamente, essa a principal característica que a gente tem que ter em mente quando a gente vai utilizar o laço for ou o laço while na nossa programação, certo? É muito importante a gente saber as ocasiões certas de utilizar as estruturas de programação, a estrutura da linguagem, né? Porque dessa forma a gente consegue criar um código mais eficiente, a gente não precisa quebrar tanto a cabeça para poder fazer é, uma a gente provocar um determinado efeito no nosso código e, queira que não, isso faz com que elimine determinadas gambiarras, certo? Toda vez que eu falo gambiarra, eu lembro de Gabriel, não sei porquê, mas eu acabo lembrando. E é isso, pessoal. É, Eu acredito que todos vocês entenderam essa recapitulada. Vocês também entenderam, né, a aula passada. E alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma indagação sobre esse assunto? Acredito que não, né? Acho que todo mundo ficou com os conceitos bastante claros na cabeça. Vamos embora para vetores. Exatamente, então vamos lá, tocar o barco. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra agora para meu colega André. Ele vai iniciar de verdade, né, agora a aula sobre vetores. E é isso. André, tá por aí? Opa, tô aqui, tô aqui. Boa. Toda sua, meu querido. Pode começar. Obrigado pela introdução aí, foi bem importante, né, a gente relembrar esse conceito das estruturas de repetição, que vocês vão ver que até nessa aula a gente já vai usar, né, é importante também que quem tiver aí com o computador pode estar abrindo aí o Hydra pra gente ir fazendo junto, que eu acho que é uma forma também de ir aprendendo mais fácil, né, tipo, você ver a gente aqui explicando e fazendo ao mesmo tempo, dá uma forma de aprender melhor. Rapaz, eu E, acho que junto não é uma boa ideia não, tá? Porque às vezes a pessoa tá naquela emoção de querer fazer também e normal, né? É humano da gente, a gente acaba é não verdade, prestando atenção em determinado detalhe. Aí depois fica com dúvida em algo que já estava acontecendo na própria aula, tá entendendo? Então, pessoal, sim, não façam isso de fazer junto. Assistam a aula com calma e depois vocês praticam, certo? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, não. exato. E aí a gente entra na definição, né? Vocês devem estar aí se perguntando o que são vetores, porque, tipo, até agora normalmente a gente só vê vetores, tipo, em matemática, né? Quem já tem contato com outras linguagens de programação já entendeu um pouquinho o que é, né? Mas quem ainda não teve esse contato com a programação acho que só sabe a definição de vetores na matemática, né? E, basicamente, na programação, a gente tem a definição de vetores como um conjunto de elementos, né, de valores que vão ser armazenados. E aí a gente pode estar acessando cada valor, né, individualmente, através de índices, né? Então, basicamente, quando a gente definir um vetor, né, a gente vai ter as posições que ele ocupa e, consequentemente, os índices que vão ser para cada tipo, para cada posição, né? Cada posição ali vai ter um valor determinado que a gente vai estar acessando. E aí a gente passa para
estrutura do vetor, né? Como é que ele é estruturado e como a gente pode estar acessando ele. A gente tem basicamente um vetor aqui, um exemplo, né? Ele é um vetor de tamanho 5, como vocês podem ver aqui, e aí ele tem os índices aqui dele. Então, a gente começa sempre do índice zero, né? Isso é algo que no início a gente acaba bugando um pouquinho quando não tem tanta prática. Mas a primeira posição do vetor ela vai ser a posição número zero, e aí depois vai indo até, no caso, como aqui ele tem cinco espaços, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí o último valor vai ser o índice 4, né? Então, cada, cada espaçozinho desse aqui vai ser um lugar, um determinado espaço na memória que a gente vai estar podendo acessar, né? É como se fosse que a gente estivesse criando tipo uma variável, tipo o vetor ele seria tipo uma variável que tem dentro dele várias variáveis, né? Tipo a gente vai ter depois a gente vai entender melhor um pouco dos tipos de vetores que a gente pode ter, né? No caso utilizando os tipos de dados da linguagem C. Mas basicamente a gente vai ter aqui, né, os valores que o vetor pode estar utilizando em cada espaço desse aqui, certo? Então essa é a estrutura, assim, né, de forma visual que a gente vai ter. Já já eu vou criar um códigozinho aqui só para mostrar como funciona isso. E aí a gente tem uma parte muito importante dos vetores, né, e em outros assuntos também da linguagem C, mas principalmente dos vetores, o comportamento que eles têm na memória do nosso computador, né? Porque a gente sabe que o computador ele, a todo momento está fazendo vários processos, não é só tipo a gente quando a gente está programando, né? Não é só o que a gente está programando que ele está fazendo. Tipo, à medida que a gente está programando, tem outras atividades que o computador faz e é bem importante a gente estar se prevenir, né, de algumas coisas para não não dar erro e a gente não saber o que fazer, enfim, o código não dá, acaba dando algum conflito e aí a gente não sabe como resolver, né? E aí a gente tem a, um ponto importante, né, que é em relação ao número de índices que o vetor ocupa, o vetor tem com o tamanho do tipo de dado, né, que ele ele está apresentando. Então, a gente viu nas primeiras aulas, né, na segunda aula, no caso, que foi a gente viu os tipos de dados. Cada tipo de dado ele tem um caramba, eu só lembro da palavra em inglês agora. Mas ele tem um limite, né? Tipo, a gente tem um mínimo e um máximo para ele. E aí seria tipo o alcance, né? Que ele pode ocupar. Então, a gente tem que estar sempre atento no uso desses valores para não acabar tendo algum número, né, naquele vetor específico que ultrapasse esses limites, né? Então, é bem importante a gente estar ciente aí de tipo declarar um vetor com aquele tipo de dado para que ele possa funcionar certinho no nosso código. Então, eu vou mostrar aqui um código para vocês que ele vai exemplificar um pouco do uso da memória, né, do vetor. Eu vou introduzir um pouquinho o que Lara vai falar depois. E aí, deixa eu ver. Acho que está aparecendo na tela aí, né? Tá sim. Inclusive, tava de pequeno pessoal, as letras ali. Se tiver, André, poderia aumentar um pouquinho. Acredito que esteja meio um pouco pequeno. Deixa eu dar uma aumentada então. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Show. Então, eu fiz aqui um código bem simplesinho para a gente entender como é esse funcionamento. E como vocês já podem ver aqui, eu já estou utilizando aqui um laço do tipo for, né, para estar
manipulando esse vetor aqui. Então eu iniciei aqui primeiro com uma variável que eu vou estar utilizando para percorrer esse vetor. E aí aqui é a forma como a gente declara um vetor, né? Aqui Lara vai explicar melhor como funcionam essas declarações e outras formas de declarar um vetor também. Mas aqui eu declarei de uma forma bem simples, né? Só colocando o nome do nosso vetor, que eu fui bem criativo e coloquei vetor. E aí aqui a gente pode colocar, né, qualquer valor que ele... É como se fosse realmente uma variável, né? A gente indica aqui o tipo de dado que ela ocupa, que ela vai ser, né, o tipo de dado que ela vai ser, e o nome dela. E aí, entre colchetes, a gente pode ver aqui que eu coloco o tamanho do vetor, né? Então, eu defini aqui um vetor com 4 posições, certo? E aí, a gente vai estar utilizando esse laço for para percorrer ele. Então, vocês podem ver que aqui o i começa valendo 0, né? Então, ele vai de 0 até 3, no caso aqui, né? Porque é menor que 4, que o valor que eu defini aqui. E aí ele faz o incremento. Então, nesse printf aqui eu botei para a gente ver como é que ele vai funcionar. É basicamente o índice que eu estou dentro desse vetor e o valor que ele ocupa, né? Porque basicamente a gente tem assim, o vetor que eu defini, ele tem 4 posições, então ele vai ter um elemento, né, vetor na posição 0, que ele vai ter um determinado valor, né, tipo, aqui um valor 0, vamos supor. E aí cada posiçãozinha que eu tenho no vetor, né, que eu defini o número, o tamanho dele, ele vai ter um valor diferente, né? Então a gente aqui, mas basicamente é dessa forma aqui que a gente visualiza assim, né, tipo, cada posição do vetor. Então tenho aqui esse printf para mostrar o índice que ele ocupa e o valor que ele tem. Aqui vocês podem ver que eu não inicializei com nada, né? Eu não tô, tipo, aqui a gente já viu, né, nas primeiras aulas que é sempre uma boa prática de estar inicializando uma variável com valor 0 para eu não vir com o valor lixo. E é justamente esse valor lixo que eu vou mostrar para vocês, né, que a forma como o vetor ele se comporta na memória, devido a esses muitos processos que o computador está utilizando, né, no momento. Então, eu vou aqui salvar, vou capturar aqui dois. Vai vir. Então, você pode ver que, tipo, eu não atribuí nenhum valor, né, no nosso vetor, e ele veio com uns números bem aleatórios aqui, né? Vocês podem ver que no índice 0 eu tenho esse valor aqui, no índice 1, enfim, cada um está vindo com um valor aleatório, inclusive aqui até se repetiam, mas essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né, para estar tendo cuidado, para não, enfim, não estar tendo valores aleatórios que a gente não quer, né? Então, acredito que Lara vai mostrar como a gente pode estar utilizando, como a gente pode resolver isso, né, de não o número, o vetor no caso está recebendo valores que são lixo. E então basicamente é isso, a gente tem esse códigozinho bem simplesinho só para realmente mostrar para vocês esse comportamento do vetor na memória, né? E aí Lara acredito que agora vai falar sobre os tipos e como a gente vai estar declarando esses vetores aí no nosso código. Lara, tá isso por aí? Antes disso, André, queres mostrar a falha de segmentação? Como ela ocorre? Como é que seria isso? Uhum. Não, mas Eu vou é porque eu falando acho, aqui e tu vai escrevendo aí pra mostrar. tá, é porque eu não sei se Lara vai falar sobre isso, mas vai dizendo aí. Pronto, pessoal. Basicamente, a André deu uma inicializada agora sobre vetores, né? Ele mostrou para vocês como é que se acessa os vetores,
através dos índices. E ele também mostrou para vocês a questão da má prática, né? De você inicializar tanto vetores como variáveis. Você declara as variáveis ou os vetores sem inicializá-las com um determinado valor, certo? André mostrou que justamente quando isso acontece, há uma chance, certo, pessoal? Não é necessariamente garantia de que sempre vai vir com um valor lixo. Às vezes o vetor ele vem zerado mesmo e, e beleza, a vida que segue. Mas muito provavelmente tanto esse vetor como as variáveis vão vir com esse valor lixo. E esses valores lixos são basicamente é, a memória, certo? É, um determinado espaço da memória que foi utilizado por outro programa ou por outro processo do sistema operacional, certo? Até porque basicamente a memória que é utilizada para esse tipo de coisa é a memória RAM do computador e ela são pequenos espaços que armazenam os bits, certo? Que podem ser tanto 0 como 1. E o que acontece basicamente é que quando um programa ele termina de utilizar esse espaço na memória que foi alocado, depois que ele termina de utilizar, aqueles valores que foram guardados pelo programa que estava utilizando aquele espaço continuam ali naquela memória, certo? Eles continuam guardados ali. E isso é justamente os valores lixos que a gente chama. E o que acontece é que quando a gente cria um vetor ou cria uma determinada variável, essa variável, se ela pegar o mesmo espaço de memória que estava sendo utilizado por outro programa, consequentemente ela vai vir já armazenando aquele valor que antes estava ali naquele local, certo? Então é por isso que a gente sempre inicializa as variáveis e os vetores com zero. Falando agora sobre a questão da falha de segmentação. O André, ele deu uma... Eita, aqui o caixa de som aqui tá... O caixa de som tá massa hoje. Já passaram 2. Quero saber quantos vai passar. Mas enfim. O André, ele deu uma breve introduzida nesse assunto sobre as falhas de segmentação. E na questão dos vetores, basicamente elas acontecem quando o seu programa está tentando acessar um índice desse vetor ignoração, pessoal, ignoração. Basicamente acontece quando quarta-feira verde, exatamente. Não sei nem o que é isso, mas tudo bem. Quando o programa está tentando acessar um determinado índice desse vetor que não foi delimitado pelo próprio vetor, certo? Ou seja, que não foi alocado na hora da criação daquele vetor. Por exemplo, se eu tenho esse vetor aí de 4 posições, isso quer dizer que eu só posso acessar os índices de 0 a 3, certo? São as 4 posições desse vetor. Caso eu tente acessar o índice de posição 5 ou 6 ou 22, por exemplo, desse vetor, eu vou ter um erro chamado falha de segmentação, também conhecido como segmentation fault. Basicamente, é um erro que acontece quando o programa ele tenta acessar um limite de memória que ele não tem permissão, certo? O programa só tem permissão para acessar as posições de memórias que foram alocadas pelo próprio programa. E o que acontece? Quando esse tipo de execução ele tenta acontecer, o próprio computador, o próprio sistema operacional, ele finaliza aquela ação do programa, certo? E é nesse momento que ocorre essa falha de segmentação. A gente vai demonstrar agora esse erro na prática criando o seguinte programa. O André, ele tem ali aquele vetor de 4 posições e dentro desse vetor, dentro desse laço for, ele vai escanear 4 números que o usuário vai digitar, tá entendendo? Então, tira esse printf aí, André, e bota um scanf. Boa. Apagar esse negócio aí. Scanf, especificador de formato %D. Pronto. Não, só um %D mesmo.
E agora coloca o vetor ali para receber cada um dos valores. Botou na posição I, certo. E agora embaixo, fora do scanf, bota para ele imprimir. Na verdade, hum, cria outro laço. Faz o seguinte, cria outro laço. Fora desse for, basta ele tu criar outro for, que também vai de 0 a 3. E esse segundo for ele vai ser responsável por imprimir cada uma das posições que o vetor armazenou. Repetir o for, cadê? Sim, sim, exatamente, como o Arthur falou. Repetir o for com o printf. E os índices, isso aí. O som entra aqui no meu PC ainda tá bem baixinho. Nossa, deve ter sido na hora que eu tava brincando de colocar música lo-fi pra vocês. Pronto, pessoal. O programa está criado. Bota daquele jeito que tu fez, André. Não sei qual foi o jeito que tu fez, mas tudo bem. Bota para compilar o programa aí. Ah, sim. Ah, pode ser, pode ser. Cadê? Qual foi o que deu aí? Na hora Esperador. do scanf. Isso, né? Não, não, não. No caso do vetor, não é necessário colocar o e comercial, porque o vetor é um ponteiro. No caso, a gente ainda vai falar isso mais pra frente. Mas, cadê? Deixa eu ver ali o erro que deu. Não, era isso mesmo. Aqui no scanf. Cadê? Ele está dizendo que o scanf ele possui dois argumentos. É justamente esse do ponteiro que é. Então tá, então bota aí. Na verdade eu não me recordava desse fato não. Acho que se rodar ele funciona. Bota aí o e-comercial e bota pra compilar pra ver se era isso mesmo. Ah, então pronto. Pronto. André digita aí os números. Na verdade eu achei que esse programa não vai funcionar não. Porque não vai funcionar não, porque ele não está acessando, ele não está gravando, quer dizer, um valor em um limite de memória que não era permitido. Bota para o laço rodar, por exemplo, até alguns números a mais do que o acordado do vetor. Sim, no caso, esse scanf, né? Uhum. Ah, Pronto. O que aconteceu é que a gente está tentando gravar mais valores em um limite de memória que não foi permitido pela gente, certo? Então, o André está colocando aí os números e quando ele for imprimir, esqueci de mudar o for de baixo. botou fora de baixo aí. Vai. A terceira vez é da sorte, gente. Ok. Não sei por que não deu certo. O erro não deu certo. O erro não deu certo. Quando a gente não quer que dê erro, né, aí o programa ele funciona perfeitamente. Agora também quando a gente... Nossa, que frustrante. Estranho. Eu estou exatamente com o mesmo programa aberto aqui no meu computador. Eu acabei de executar ele e ele deu erro. Tá entendendo? Ele deu erro. Não sei por quê. Não. Ele tá aqui com várias posições. Oi?
colocou, tipo, quantas posições lá a mais? Será que tem um? Não, era um vetor de três posições, aí o for ele ia de 0 a 4, aí eu escaneava os numerozinhos, depois imprimia. Era algo super simples. Mas tudo bem, né? Meu Deus. Eu vou. Enquanto isso aí, eu vou tentar entender aqui porque não aconteceu do jeito que a gente esperava. E qualquer coisa, mais pra frente ou no finalzinho da aula, eu volto pra mostrar esse erro pra vocês. Retomando o assunto, né? Lara, tá aí, Lara? Lara dá uma sumida, né, de vez em quando. É, mestre dos magos. Mas tudo mal, quando a gente mais precisa dela, ela desaparece. Ah, não, tudo bem. Eu não sei se ela tá aqui. Eu acho que ela precisou sair pra alguma coisa. É, pode dar continuidade, André? Vou pegar aqui os slides. Pronto, pronto. Cadê? Vetores. A gente começou vendo, eu dei um exemplo ali do vetor dando tipo inteiro, né? E aí Oi, a oi, gente tem oi. também o. Ah, opa. Chegou. Ai. Posso compartilhar minha tela que eu acho melhor? Pode sim. Sim. Opa. Posso? Pode ficar à vontade. Tu. Tá compartilhando direitinho? Tá sim. Beleza. Tudo normal. Tá, gente, então vim falar um pouquinho para vocês sobre tipos de vetores. Os meninos estavam explicando aí para vocês e a maioria dos exemplos normalmente estavam vindo com índice, mas não. Vocês já conhecem, né, os outros tipos. Tem int, tem float, tem double e tem char. Enfim, aí é só para vocês aplicarem, porque no caso, o que é um vetor? O vetor ele vai armazenar dados do mesmo tipo. Então, vai ser uma cadeia de caracteres de int ou uma cadeia de caracteres float ou double. Então, é só isso, é bem simples. Aí tem formas corretas de declarar o nosso vetor. Então, a primeira coisa que já foi citada pelos meninos é que o primeiro elemento ele tem índice 0. Deixa eu voltar aqui o slide deles. Aqui, ó. Pode ver que a gente sempre começa por aqui. Então, toda vez que a gente está falando do primeiro elemento, a gente chama ele de 0. Os meninos já falaram. Aqui, os vetores, quando criados, contêm em cada um de seus índices valores aleatórios. Então, tipo, vou voltar aqui para essa imagem que eu acho ela legal. Então, tipo assim, quando eu tô falando, por exemplo, sabe a chamada da sala? Por exemplo, o primeiro aluno da turma é, sei lá, o Edu. Então, aqui, começar com E é foda, pera. É, sei lá, Arthur. Então, o 0 representa aqui o Arthur. O segundo aluno, sei lá, o Breno. O 1 aqui vai representar o Breno. Então, vai ser basicamente isso. E aí, quando a gente não... Por exemplo, a gente só declara o vetor e a gente não fala que o 0 é o Arthur, que o 1 é o Breno, vai ser adicionado nomes aleatórios aqui. Então, tipo, se você não fala quem é o primeiro da lista da chamada,
a gente pode achar que o 0 aqui é, sei lá, uma pessoa que no final da lista, só a Vitória, que vai achar que o 0 é a Vitória. Então, sempre que a gente fala com vetor, sempre que a gente usa vetor, é importante que vocês saibam que, né, se vocês não declararem ele de forma correta, vai vir algum spam, vai vir algum lixo, e aí isso pode acabar atrapalhando o programinha de vocês. Se um vetor for declarado com N elementos e forem colocados apenas K valores, K sendo menor que N, na carga inicial do vetor, então os primeiros K elementos do vetor serão iniciados com os respectivos valores, e os restantes serão iniciados com o valor 0. Então, aqui tem um exemplo para ficar mais claro sobre essa última explicação. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que são várias formas de declarar vetor. Tipo, todas as formas aqui estão corretas. Então, eu posso simplesmente declarar int vetor, abrir aqui, colchete, fechar, e botar 10. Ou seja, eu tenho 10 espaços reservados para esses meus vetores. E aí, foi o que eu acabei de falar para vocês. Isso é um pouco perigoso, porque eu não estou falando quem é esse pessoal. Então, vai vir aí pessoas aleatórias e pode acarretar de causar um bug no seu problema, no seu programa. Então, aqui tem outra forma, que é uma forma um pouco mais segura. Aqui eu já estou falando quem é cada um desses 3. Então, eu boto int vetor e 3, ou seja, eu tenho 3 espacinhos ali reservados para os meus inteiros. Quem são os meus inteiros? O 5 aqui representa quem? O 0, né? Então, se eu quiser falar do 5, eu vou falar... Vou abrir de novo aqui um bloco de notas. Então, por exemplo, eu tô nesse exemplo aqui, certo? E aí eu quero falar do número 5. Quando eu for... Se eu quiser chamar o 5, eu vou chamar assim, ó, vetor... Abre o colchete, fecha. E aqui eu coloco o 0. Certo? Por exemplo, eu tô querendo dizer que, sei lá, o int x, vou declarar um int x, e eu vou dizer que x vai ser igual ao que tem no meu vetor 0. O que é que tem no meu vetor 0? 5. Então, isso implica que x é igual a 5. Deu para entender isso, gente? Alguém responde alguma coisa, por favor? Só para eu poder seguir e ter noção que tá tudo certo. Maria Eduarda disse que deu. Anne Luísa disse que deu para entender tranquilo. Pronto. Aí só outra coisa, eu vou botar uns exercícios aqui para vocês fazerem. Então, tipo, quem não tiver com o computador ligado, já vai ligando aí. Ou então quem usa o celular, né, que dá para usar, mas enfim, é meio tenso, já vai ligando aí, que eu vou botar uns exercícios para vocês. Enfim, então se eu quiser chamar, por exemplo, o 15, quem eu coloco aqui no 15? Eu, por exemplo, vou declarar outra variável, vou botar int y. Eu vou dizer que y é igual a vetor. Qual é o número que eu coloco aqui, gente? Eu coloco... Eu coloco 2 ou 3 aqui. 2. Eu quero chamar o 15. 2. 2. Tá correto. Pronto, então se eu quero chamar o 15, eu falo y é igual ao vetor 2. E eu tô aqui dizendo que y é igual a 15. Beleza. Então essa é uma forma mais segura de você declarar os seus vetores. Tá, Lara, mas eu não quero declarar quem vai ser 5, 10 ou 15. Você pode botar como 0, tá? Esses valores. Bota no ciclo for, por exemplo, e coloca como 0. Bota, por exemplo, aqui são 3, então você bota no ciclo for, coloca ali até x menor que 3, vai contando e vai colocando 0. Eu acho uma forma mais segura de se utilizar. Tem outras formas também, né,
que utilizando a biblioteca da string, que dá para fazer isso, de você colocar valores aqui, mas eu não vou falar para vocês agora, porque a gente vai falar um pouco mais depois. Mas enfim, só para vocês se ligarem nessa questão de spam, porque realmente atrapalha um pouquinho o código. Aí outra forma de declarar é essa forma aqui de baixo. Essa forma aqui de baixo. Vocês estão vendo que não tem nada aqui? Aí, o que é que isso significa? O que é que isso significa quando não tem nada? Significa que o meu computador, ele automaticamente, minha máquina, ela vai contar. Tem quantas coisas aqui? Tem 1, 2, 3. Então, é a mesma forma que eu estou declarando isso aqui de cima. Só que aqui eu limitei. E aqui é o computador que vai contar para mim. Tipo, eu botei quantas coisas aqui? 1, 2, 3. Então, pronto. Vai ser como se tivesse um 3 aqui, mas o computador que vai colocar para você. Eu sempre uso essa, é bem mais prático e simples. Nesse módulo aqui embaixo, vocês estão vendo que eu tenho apenas 3 coisinhas aqui escritas, mas eu tenho 10 espaços, correto? Então, o que significa dizer? Que a casa 0, a casa 1 e a casa 2, aqui, ela tem esses respectivos valores, 15, 10 e 15. Porém, as outras casas 3, 4, 5, eu não declarei. Então lá vai ter uma surpresinha para você. Vai ter um spamzinho, algum valor lá da memória. Mas eu posso utilizar esse vetor e acrescentar 10 casas. Então, tipo, qual a diferença desse para esse aqui? Digamos que você tem uma tabela, certo? E essa tabela não está preenchida totalmente. Ela só tem 3 coisas preenchidas. 3 coisas preenchidas, mas ainda faltam outras 7 para você preencher. Então aqui é uma forma de você usar. Tipo, você sabe que ainda está faltando coisa. Então você definiu 3, mas você sabe que ainda faltam 7 espaços. Então aqui você tem 7 espaços de sobra. Se tu tentasse fazer isso aqui, preencher mais 7 espaços aqui nesse vetor, não dava. Por quê? Porque aqui eu limitei para 3. Então a partir do momento que você declara como 3, não tem como mudar para 4, 5 ou 10, sabe? Isso aqui é uma declaração, então isso aqui não vai se alterar. Então aqui você declara aqui 3, ou aqui sem botar nada, e o computador vai colocar um 3 aqui, se você sabe que ele tá fixo, são apenas 3. Mas se você sabe que ainda vai ser colocado coisas lá, aí você pode botar aqui o 10 e vai, ó, eu declarei esses 3 primeiros, mas depois eu vou botar umas coisinhas ali. Beleza? Agora, no caso desse, quando a gente declara, tipo, um vetor com 10 posições e só declara as 3 primeiras, aí as outras todas, no caso as 7, elas vão vir como com valor 0. Isso. Aí é uma forma também. Mas essas variáveis que sobrarem, elas podem ter valor lixo ou ela vai ser 0 mesmo? Não, vai ser 0 mesmo. Vai ser 0? Ah, tá. Enfim, aí aqui tem outra forma de declarar novamente. Aqui eu coloquei 1000, mas eu coloquei apenas aqui o 0. Então, tipo, eu tô declarando que em todos esses meus 1000 espaçozinhos, eu vou ter o 0 aqui. Né, André? Isso. Aí, se, por exemplo, tu quer que todas as tuas casas sejam 1. Se colocar 1 aqui, fica, André, ou não? Em todas as casas, não, né? Fica assim. Não. Fica Fica. assim. Quando você declara o vetor dessa forma, o valor que está dentro daquelas chaves é o que vai definir para todas as posições. Se você coloca 2 valores ali naquelas chaves, as 2 primeiras posições vão equivaler àqueles 2 valores determinados e o resto vai ser 0. Então, se você botar 1 naquele local do 0 ali, só o zerinho, todos os valores vão ser 1. Se você botar 1 e 2, a primeira posição vai ser 1, a segunda vai ser 2 e o resto vai ser 0. Tá entendendo? Enfim, e aí tem esse vetor var aqui, que ele é similar com esse daqui, quando você não coloca nada, né? Coloca só o colchete. O que significa esse var? Esse var, ele diz que você vai, tá pensando ainda, sabe? Você vai colocar aquele valor depois ao longo do programa. Então, depois você vai adicionando, né, outros valores aqui a esse vetor. E aí, depois que você estabelece ele, que você vai definir depois do seu programa, você não pode alterar esse valor.
Então, tipo, digamos que depois você inseriu 5 valores aqui. Então, depois você não vai poder mudar para 6. Tipo, aqui esse vai só dizendo que você vai, que o programa vai estabelecer depois. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, Beleza. não. Aí, então deixa eu mudar aqui. Eu trouxe um exercíciozinho para vocês. O exercício é que eu quero que vocês façam um código utilizando vetores, claro, porque vai dar para fazer de outros modos, mas a intenção aqui é que vocês exercitem vetores. E eu quero que esse código peça para inserir a nota de 5 alunos e também que printe na tela a nota desses 5 alunos. Aí eu vou dar um tempinho para vocês. Deixa eu ver que horas são. São 10h38. Eu acredito que 15 minutos dá para vocês tentarem. Pode ser, qualquer dúvida, é só vocês falarem aqui com a gente. Só. A Lara, a Arthur tá perguntando. Cadê? Vê aí. Não posso abrir aqui, não. Não, não é a média das notas. É só para você inserir a nota dos 5 alunos e printar na tela a nota desses 5 alunos. E utilizar vetores. Mas se quiser usar aí seus conhecimentos e calcular a média, ótimo, já é uma coisa a mais, pode fazer. Já é um extra, né? Um bônus. É.
Oi, Arthur, diz aí. Deixa eu até ver se alguém mandou alguma coisa, porque o meu som tá muito baixo. Ah, ok. Não, não. Pode falar aí, Arthur. Deixa eu acessar pelo celular aqui. Cadê? Quando queremos botar duas Isso. condições em um if. Ui, Isso mesmo. isso significa aí. Aí seria isso. No caso, que essas duas condições precisam ser atendidas. Se tu quer que só uma das duas sejam atendidas, tu usa o ou. Vamos dar aí. É exatamente isso que eu acabo de dizer. Eu mandei aí no chat, Arthur. São duas barrinhas paralelas. Em outras linguagens, como por exemplo o Python, o ou a gente não utiliza o pipe não, tá? Que no caso, esse tracinho na vertical a gente chama ele de pipe. A gente não utiliza ele não, a gente utiliza justamente como o Arthur falou aqui, o or. E o e, a gente utiliza a palavra reservada end, certo? Mas é a mesma ideia, basicamente. Gente, faltam 8 minutinhos. E aí, vocês estão conseguindo desenvolver? Vocês querem mais tempo? Ou Eu acho que eu consegui aqui. mostra aí teu Eu, código. eu compartilhei aqui a tela? Ou... Pode compartilhar. Pode. Não coloca não. Ah, eu compartilhei? Peraí, só um minutinho. Sem, sem pressa. Ó, tá, dá pra ver? Ou... Tá Peraí. carregando aqui. Foi? Pronto, agora foi. Ó, peraí, deixa eu abrir aqui. É melhor mostrar rodando, né? Eu acho. Ou não? Deixa a gente ver o. Tá, mostra primeiro rodando, depois a gente vê o código. Vai. Certo. Tava com... Certíssimo. Perfeito. Eu coloquei o I mais um pra ele não colocar aluno zero, aluno... Boa. Sim. Geralmente a gente faz isso Massa. também. Porque para quem é programador, né, o zero faz parte já da vida da gente. Mas quando a gente está tratando de software que é voltado mais para o usuário final, é sempre bom a gente fazer essa conversão, porque queira que não, isso não é algo comum, né, na vida de todo mundo, no cotidiano. Então, esse zero, como sendo é, expressando a primeira posição de algo, de uma lista, por exemplo, pode causar estranheza. Então, geralmente é bem comum a gente adicionar mais uma unidade para poder expressar a primeira unidade, o primeiro elemento de uma fila ou uma determinada posição, com a primeira sendo o 1, no caso. Inclusive, Certo. tem algumas linguagens que elas já utilizam
o um para expressar a primeira posição. Mas são raras, tá? Eu, inclusive, não conheço nenhuma delas, agora não vem nenhuma na minha cabeça. E geralmente é, elas utilizam zero mesmo. Não é muito comum a gente utilizar o um como para expressar o primeiro índice das coisas, não. E aí, Pronto, gente, alguém acho além do José Felipe conseguiu? Teve alguma dificuldade? vou parar aqui. Tudo certinho? Mas alguém conseguiu desbravar esse belo e difícil código, quase impossível, eu diria. Aparentemente, José Felipe foi o vitorioso. Programador Master. Arthur falou aqui, deixa eu ver aqui se consigo mostrar. Boa. Beleza. Eu compartilho a tela? Pode sim. Ok, vou tentar aqui. Pode compartilhar. É tu que queria fazer a média, né, Arthur? Vamos ver se tu conseguiu. Foi? Tá compartilhando aqui. Deixa eu ver, não tá aparecendo para abrir o. Ah, tá aberto. Já Boa. foi esse. A gente consegue ver direitinho. Cadê? Boa. Bota pra rodar aí. Putz, Guilherme, calma aí, que não postou as notas não. Mas é praticamente isso. Enfim. Outra, aquele teu vetor ali de Mas float, usa o vetor de direitinho. o teu vetor de float, a inicialização, ela tá sem um valor ali de inicialização. Aqui? Aham. Se eu não me engano, precisa colocar um zero pra ser efetivo. Ah, porque eu botei pra ficar tudo zero mesmo. Quando você bota fechado assim, acho que já fica zero, não? Rapaz, eu não me recordo disso, mas talvez seja, viu? Geralmente eu boto zero só por precaução. Sim, aí pessoal, inclusive aquele exercício de do julgamento do Brasil, se você era estrangeiro, Oi. vocês conseguiram fazer direitinho? Tiveram algumas pessoas que chegaram no meu privado perguntando porque tiveram alguma dúvida a respeito dele. É, vocês conseguiram fazer aí tranquilo? Alguém teve algum problema? Alguém não entregou? Peraí, qual é o Matheus disse que exercício? foi tranquilo. Rapaz, eu não lembro agora de cabeça qual o número, mas é aquele que diz parabeniza se você é do Brasil, um negócio assim. Ah, sim, eu falei contigo. Foi de boa. Boa, boa. Então tranquilo. Vocês podiam utilizar uma variável, a variável char mesmo, tá bom, pessoal? Era só pra. Você só precisava de algum artifício para o Aí, programa poder diferenciar. Oi, Lara, diz. não, aí eu só queria falar que eu tenho mais um exercício pra eles, Ah, sim, pode que é dizer. só pra eles não ficarem com raiva, porque a próxima aula é de string. É isso que eu ia falar agora. E eu vou deixar eles ficarem com raiva de mim, quebrarem a cabeça hoje, próxima aula, os meninos vão falar.
Aqui teria um exemplo do código, né? Mas vocês já viram o código do amigo de vocês, então tá bem suave. Aqui seria o próximo exercício de vocês. Tá espelhando a tela não, Lara. Ah, peraí. Bom, gente, fora os meninos que mostraram a tela, todo mundo conseguiu fazer, tipo, quer que eu explique alguma coisa mais? Teve dificuldade em algo? Boa, tá aparecendo. Acho que se tiver, avisei a Du. Então, aí o próximo exercício, eu quero isso aqui, eu quero que você escreva e printe o nome de vocês utilizando vetores. Esse é o exercício. Aí eu vou dar pra vocês. Vocês conseguiram fazer uns 10 minutinhos. Vou dar mais 10 minutinhos aqui pra vocês. Mas como assim o meu nome? É só pegar meu nome e ele vai jogar o meu nome no. Isso, eu quero Vou que tu tentar. escreva teu nome e que tu printe na tela teu nome. E usando vetores. Mas a string já é um vetor, né? Aqui na C, no C. A Ah, você linguagem já C. estudaram Sim. string, foi? Não, ainda não. Não, eu consegui fazer o do Brasil metendo DevMedia. Aí eu vi um pouquinho. Boa, parabéns. Pronto, parabéns. Pronto, já vai conseguir fazer mais rápido que os meninos. Mas a minha intenção de mostrar esse exercício é para que na próxima aula vocês estudem com carinho string, porque facilita bastante a vida. Sim. Certo. Tem umas gambiarrazinhas que dá pra fazer. De fato, esse exercício ele é um pouco hard, porque a gente ainda não viu string, certo? Inclusive, já dando essa má notícia, a gente não vai ver essa aula, porque string é um tipo de dado em C, né? O char, que a gente tem que ver com mais atenção, com mais carinho. Então a gente Isso. queria dedicar mais tempo para ele na próxima aula. Como geralmente quando falta string nessa aula, ela acaba sempre um pouquinho mais cedo, mas se tivesse string ela acabaria bem mais tarde. Então, para não prejudicar o aprendizado de vocês e também para não estender muito, a gente prefere deixar ela sempre esse pedacinho para a próxima aula. Isso. Tipo assim, uma aula só para string. Sim, Mas sim. enfim, aqui seria o assunto do vetor, já que vocês ainda não sabem string, então tô dando 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Exatamente. Já para vocês se aventurarem. E sim, existe uma forma, para quem ainda não sabe string, existe uma forma de fazer esse exercício é, utilizando os conceitos atuais de vetores que a gente deu nessa aula. É algo que é um pouco meio gambiarra, também vai puxar bastante da criatividade, inclusive, e da lógica de programação de vocês, mas dá para fazer, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos que A gente tá falando aqui de string, mas só para vocês não ficarem, meu Deus, o que é esse negócio? É só basicamente isso, ó. Aqui a gente tem um vetor char, certo? Só que ele tem bastante aplicabilidade. Então, tipo assim, a gente chama string um vetor que o tipo dele é char, só para vocês não... Ai, meu Deus, o que é string? Mas a gente não vai falar isso hoje, então char aqui no caso é caractere. Vou deixar o exatamente. exercício aí para vocês. Em outras linguagens, como o Python, a gente possui o tipo de dado string propriamente dito, mas aqui na linguagem C, o tipo de dado string, né, ele é definido pelo próprio tipo de dado char, só que através de um vetor. Porque o que seria um string? Basicamente, seria uma frase, certo? E essa frase ela seria uma sequência de vários caracteres. E como a gente viu que o vetor ele é uma sequência de vários valores, certo? Valores encadeados, seria o equivalente a um conjunto de variáveis de um determinado tipo. A gente utiliza a string dessa forma. A gente utiliza a string utilizando o vetor do tipo char, certo? Já que a variável char ela só consegue armazenar um único caractere, o vetor do tipo char ele armazenaria vários caracteres em sequência, dessa forma formando a frase. Tcharam. Sim, voltando ao assunto. A gente, no caso, naquele exercício, a gente sabia que vocês não tinham visto char, não tinham visto string ainda, mas basicamente o programa só precisava de um artifício para diferenciar se o usuário ele era brasileiro ou não, certo? Mas para aqueles que gostariam que iriam, né, se aventurar
fazer algo mais sofisticado e realmente começar a mexer com string É naquele duplo, dá um exercício, tempinho pra eles fazerem o exercício, depois tu fala, senão não tem relaxa, como se pai, pode ir concentrar. fazendo aí. Ah, é bom porque já é um desafio a mais. Tem que trabalhar sob pressão, viu, pessoal? Então, aí eu Pra falando eles aqui e vocês não fazendo se aí. concentrar, pô, calma aí, dá um tempinho, ainda tem tempo de aula, deixa eles fazerem o exercício, depois tu fala. Não, mas relaxa, é só pra concluir aqui, para aqueles que gostariam, né, ou tentaram se aventurar a fazer algo mais sofisticado, existia uma biblioteca, existe também uma biblioteca na linguagem C chamada string.h. E nela existem algumas funções que poderiam auxiliar você naquele exercício, tá bom, pessoal? Então, fica aí de curiosidade já. E quem quiser estudar para a próxima aula, a gente vai ver alguma dessas funções na próxima Eu aula. usei essa daí. Boa. Que não é aquela que eu usei um método dela que retorna i para para verdadeiro e f para falso se for igual, né? Uhum. Aí eu coloquei um inteiro, aí se voltasse diferente, aí você não é brasileiro, entendeu? Exatamente, boa. Aí, oxe, mas foi difícil o dia todo mexendo nisso. De fato, de fato. Mexer com o tipo chá nunca é fácil. Esse é um fato muito importante. Bom, gente, eu vou reiniciar o tempo agora, porque meu colega Edu gosta de falar. Mas Que para vocês nada. conseguirem se concentrar direitinho. Pode falar, Arthur. Diz aí. Uma coisa eu esqueci já, acho que eu não, até não olhei bem o slide. Quando o vetor é tipo caractere, ele precisa estar em aspas, tipo cada letra. Não. No caso, se tiver, entre aspas, é se for uma string. O que é string é como se fosse uma frase. É um conjunto de caracteres. Quando a gente está falando só de caractere, é aquela aspa simples. Assim, ó. Isso, sei. Pronto, era só isso mesmo. Aqui, aí sei lá, por exemplo, a letra C, aqui. Se for uma frase, que é o que a gente está falando, frase áreas de string, seria que a aspas dupla. Assim. Foi dupla aí? Porque tá tão Foi pequenininho. duplo. Pronto. Vou iniciar o tempo agora. Qualquer dúvida é só perguntar. Que maneira de iniciar o tempo, menino. Oxi. Isso aqui é programa alto, pô. O pessoal tem que dar duro. Fala aí, Arthur. Pode falar. Ah, deu uma bronca aqui, mas acho que foi na parte de salvar, deve ter apertado uma coisa errada. Tipo, tem um arquivo .c, aí quando eu dou VI nele, meio que criou aquele arquivo swap. Que é um negócio chato na conta que aparece. Sei. Isso já acontece geralmente quando tu estás mexendo em um arquivo, editando ele, e a tua conexão com o servidor ela cai, certo? Aí, Pois já tá para não aconteceu. perder os dados do arquivo, ele cria esse arquivo swap, que é como se fosse um backup. Para tu apagar ele, tu vai sair do arquivo, né? Vai estar na pasta onde o arquivo se encontra, mas sem estar dentro do Claro. arquivo, e vai digitar o comando ls-la. ls espaço Ah, porque -la. mostra, tipo, aqueles que estão não rastreados, algo assim. É, exatamente. O L, o menos L é para poder listar os arquivos e o A é para Ali. poder mostrar os arquivos ocultos. No caso, para poder mostrar todos os arquivos. Eu Aí apago ele com rm NZR. pode ser só RM mesmo, que ele já apaga. Aí tu apaga o arquivo .swap. Uma raiva quando aparece aquele negócio, swap, arquivo, não sei o quê. É chatinho. Pô, Mas, eu acho que eu consegui fazer aqui o do nome do. boa, Mas mostra aí. compartilha aí tu fala pra gente ver. Deixa eu compartilhar. Mostra aí se tu realmente vai ser o próximo estudo para o eu não sei se você sabe, tá bom, pessoal, mas isso aqui que a gente tá fazendo também é um processo seletivo já para saber quem tá apto para o programa auto no próximo ciclo. Aí, né, qualquer coisa a gente já chama. Brincadeira, pessoal, não tem nada a ver. Isso aqui é só aula mesmo. Vou botar pra rodar aqui. Pode botar. Aí digite seu nome.
Zera. Aí, o seu nome é... José. Boa. Mostra aí teu código. Tu usou string ou usou vetores? Tirando a tabulação monstra ali. Eu usei do jeito que eu tinha feito da outra vez, né? Eu usei string. O cara já foi mais malandro, já. Pois fecha pra ninguém ver. Que isso aí Eita, vai não. mostrar na próxima aula. Não sei por que essa pressa, se isso aqui tá tudo gravado, pô. O pessoal vai ver. Né. Ah, verdade, agora já foi. Agora já foi, rapaz. Tudo que é ao vivo. Mas parabéns, José, tá certinho, viu? Parabéns. Obrigado. O cara já E o meu tá dando erro aqui, velho. diz aí. Pois mostra aí qual é. pra gente. Pode mostrar. Deixa eu também. compartilhar aqui. Porque eu nunca mais tinha feito, eu fiz de um jeito diferente. E compartilhar a tela. Vocês estão cientes, Eu né, meio pessoal, que- que o programa alto ele vai voltar presencial? Uhum. Boa. Eu meio que tipo, já salvei o nome pronto no vetor. Então, pô, o que aconteceu foi exatamente o que eu te falei. Tu tá vendo declarando aspas duplas aí, na letra A? Poxa, porque eu tinha apagado aquele Desse- arquivo. Aí é SWP. aspas Eu tinha simples, porque é alterado. só um caractere. Eu tinha alterado. É porque quando eu paguei aquele arquivo que não faz o backup, aí meu que voltou, não salvou não. Entendi. 1, 2, 3, 4, 5. Acredito que seja isso. Vê aí se vai pegar. Ó, pra aí. Não for. Agora no. 1, 2, 3. Tá faltando um R ali. É. Esse R aí eu sei justamente porque tá faltando. E inclusive é um dos tópicos importantes que a gente vai tratar abordar na próxima na aula. próxima aula. Mas chegou Então- perto, viu, Arthur? 5 espaços. Isso é só. E aqui tá valendo 5 vezes. Rapaz, por quê? Não, a matemática tá certinha, meu querido. Você pensou do jeito que deveria Não, ser. o código dele tá errado. Cadê o Tu for? botou o I menor que 4. Bota ali o I menor que 5 na linha 9. Ah, é mesmo, né? Ele só tá rodando até a não foi terceira isso não. posição. Foi isso não, Edu. Foi isso aí. Não foi isso não. Ó, porque se tu tá... É Arthur, né, que tá falando. Uhum. Porque tu colocasse I menor que 4. Ou seja, vai parar no I3. Vai parar no I3. E tu quer que pare no I4, né? É. Porque é 0, 1, 2, 3, 4. Entendesse? Eu entendi, Aí- é porque eu confundi. É porque Pronto. tipo, eu considerei o zero, entendeu? Como o primeiro. Sim. Aí tu teria duas opções. Ou tu coloca I menor que 5 ou I menor igual a 4. Acho que foi isso mesmo. Vê aí se vai pegar. Ele Foi. foi. Ah, então não foi aquele Agora. problema. Jurava que tinha sido. Não, porque ele tá printando caractere, Edu, não tá printando string. Verdade. Então tá perfeito. Bom, É, gente, minha parabéns. intenção era não mostrar a resposta desse código nessa aula e a gente iniciar a próxima aula com a resposta desse código. Acabou o assunto. Tem mais alguma coisa pra falar, meu Porém, querido? já foram explanadas aqui as duas formas, né, possíveis de realizar esse código. A tentativa do Lara foi falha. E. Infelizmente, Acontece. temos um aluno aí muito interessado. O José acabou desculpa. aí com o charme que eu ia tentar fazer, mas Acabou Desculpa. com toda a graça do negócio. Vai sair programado, pô. Rola não. Brincadeira. Pronto, pessoal. Basicamente era isso que a gente tinha pra explicar hoje, né? Sobre os vetores. Acredito que todo mundo conseguiu entender direitinho. Alguém ficou aí com alguma dúvida? Alguma parte ficou nebulosa? Tu tá com alguma dúvida? pode Diz aí, falar. As aulas para ser naquelas salas perto do DTI, é? Então, a Arthur, gente tá- vai, diz aí. Pode falar. A gente está resolvendo isso agora, Arthur, vendo como reservar as salas. A nossa intenção é reservar o LIP para vocês, né? Que o LIP é uma sala de computação, ou seja, tem computadores, laboratório no caso. E Qual é o aí, LIP? Oi? não, a gente sabe. Oi? Onde é que fica o LIP? É qual? Tem vários vários LIPs, LIPs. sabe? Mas Aí não dá geralmente tem. Eu acho que tu conhece aquele que fica perto do DTI. Isso. É, A gente- que fica do lado resumindo, direito. Sim, A gente esse vai mesmo. falar para vocês. E a gente vai avisar também se a gente vai conseguir reservar o LIP. O programado, se eu não me engano, tem quantos alunos adultos, sabe? É 20 e poucos, né? Rapaz, são os alunos da disciplina de programação, mais 20
de externo. Pois é, aí tipo, no caso, se a gente conseguir o LEAP, ele tem computador, só que talvez não tenha computador para todo mundo. Então, tipo assim, quem tiver notebook, quem, sei lá, for de carro, E que tiver a mãe disposto a for, levar também. que estiver disposto a levar, seria ideal, porque normalmente a pessoa precisa dividir o computador. Mas enfim, a gente vai falar com vocês certinho quando estiver mais próximo. Exatamente. A gente avisa qualquer coisa. Se o. Só por uma questão de dúvida. Se Ixi, bem que só tá Arthur e José respondendo. Mas quem teria disponibilidade de levar o notebook, só pra gente ter uma noção? Eu posso. Tu pode? Assim, eu tenho o notebook do governo. Aí eu não sei se o aplicativo do PUT? do PUT, né, ele funciona, ia funcionar direito, né? Tô Acho que ligada. funciona. Qual é o Windows, a versão? Ah, eu acho que é Vista, ou é 7, não sei, é muito Nossa antigo. senhora. Mas a Oxi, gente consegue desenrolar isso aí tempo. direitinho. Eu acho que tem bronca não. Lá vai ter computador, enfim, ninguém vai ficar sem computador. É, O máximo que pode acontecer é você ter que dividir o computador com seu amigo, né? Mas enfim, gente. exatamente. Não, se rodar pra mim, eu mexo no notebook. Pois Nesse do é, meu. A gente a tenta gente fazer avisa pra funcionar. vocês. Isso é. Então é isso, gente. Bom dia, bom almoço, boa tarde pra vocês. Pessoal, a aula de hoje ela acabou mais cedo, né? Ela foi. Eu acho que ela foi até um pouco mais light. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de todos. E André, teste por aí, André? É isso aí, galera. Valeu pela participação de André todo mundo. finalizou. Tamo Então tá junto. bom, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.